Oi pessoal, tudo bem? É a Isabel. Eu vim aqui dar uma aula de história para vocês hoje. Já vou avisar que eu tô fazendo um vídeo bem caseirão mesmo, ó. Tô na minha casa, fazendo um vídeo do celular. Então, se tiver alguns efeitos especiais, vai ser meu cachorro latindo, tá? Então, só para avisar, tá? Podemos ter algumas interrupções. Então é o seguinte, essa aula eu tô fazendo pro 8º ano de história, tá? É uma aula sobre o iluminismo. Vocês tiveram uma aula sobre isso no Centro de Mídia semana passada, mas eu achei que ela ficou um pouquinho confusa, assim, sabe? Tipo, faltou algumas explicações importantes. Então, eu vim aqui para tentar explicar um pouquinho melhor para vocês, mas eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês sobre o iluminismo, e se tiver dúvida vocês deixem aqui embaixo, e não tem problema, eu vou respondendo vocês, porque vocês vão estar recebendo atividades aí nas próximas semanas, tá? Então é o seguinte, pessoal, iluminismo, tá? A gente ouve a palavra iluminismo, o que a gente pensa? Iluminação, né, luzes e tal. Então, mais ou menos isso. O iluminismo foi um período, né, foi um movimento, vamos dizer assim, que ocorreu no final do século XVIII, início do século XIX, que trouxe algumas ideias diferentes, porque naquela época ainda era pregado muito a questão de você, a ciência, vamos dizer assim, a ciência ela era pouco explorada, não se conhecia muitas coisas. Aí surgiram alguns filósofos que eles começaram a falar que todo pensamento ele deveria ser construído de forma racional, tá? E experimentação. Então eles trocam a religião pela ciência. Porque a gente viu, até domingo vocês, a questão do renascimento comercial e tal, mas nesse momento, final do século XVIII, é muito mais forte essa onda. Então eles começam a se desenvolver várias coisas, várias descobertas para química, botânica, várias espécies de plantas foram descobertas e tal. Então, assim, eles queriam ir para o racionalismo, né? Eles queriam tudo pela razão, deixar a igreja totalmente de lado, porque eles já estavam, vamos dizer assim, bem cansados da interrupção religiosa. Então, assim, uma das coisas mais importantes desse período é a enciclopédia. Por que enciclopédia, tá? Hoje vocês nem sabem o que é uma enciclopédia. Quando eu tinha idade de vocês, eu ia fazer trabalho, não uma enciclopédia, na biblioteca da minha cidade, pegava, abria, procurava, ficava lá copiando. Agora você tem a Wikipédia, né? A Wikipédia é uma enciclopédia virtual, ou seja, é um livro que tem vários e vários e vários assuntos. Então, tem um cara, Diderot, tá? Que ele foi o grande criador da enciclopédia. A enciclopédia é considerado um dos maiores símbolos do iluminismo. O que era essa enciclopédia? Então, eram vários volumes, livros, bastante livros assim, eram vários volumes. Eles falavam assim, sobre filosofia, sobre medicina, sobre ciência, e aí então assim, e foi vários filósofos, cientistas da época que começaram a escrever. Então, no início, até que fez assim um sucesso razoável, sabe? Vendeu até bastante. Só que lembra da igreja, que a igreja não queria que nada fosse contra os seus pensamentos e tal? Então, a igreja, ela começou a criticar muito a enciclopédia, tá? Eu acho que era um pouquinho de ciúminho, sabe? Porque a religião católica, no caso, ela não tinha um capítulo só para ela. Ela estava junto com, ela era como uma parte da filosofia. Então acho que a igreja assim ela não ficou muito feliz, né? Então assim, então ela acabou por um período, ela teve um relativo sucesso, foi um período proibido e durante um período ela foi proibida, mas assim, demorou 22 anos para ficar pronta. O principal elemento assim que a gente lembra do iluminismo. Então, iluminismo, surgem novas ideias, é o século, vamos dizer assim, da ilustração, do conhecimento. E assim, como lembra quando a gente falou, lembrou lá do absolutismo? Eles eram totalmente contra o absolutismo. Além de focar na questão do conhecimento, da ciência, da razão e tal, eles odiavam o absolutismo. Então, assim, surgiu vários filósofos, vários pensadores. Só para vocês entenderem, tá? O liberalismo, né, começou na Europa,
né, logicamente, na França, mas assim, ele acabou depois influenciando vários movimentos revolucionários, a Revolução Francesa, tá, que tem o famoso, vamos dizer assim, slogan liberdade, igualdade, fraternidade, vem das ideias aí desse período, tá? Que vai daqui a pouquinho vai acontecer, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas só para vocês entenderem. Então, ela começou na Europa, tá? E depois ela se alastrou para alguns outros lugares, tá? Até a independência dos Estados Unidos, a gente pode falar um pouquinho que teve a interferência do iluminismo. Mas vamos lá, o que pensava, porque naquela época o povo tinha bastante tempo para pensar, né, gente? Não tinha internet, não tinha nada, então assim, eles resolveram, não, beleza, vamos pensar, né? Quem sabe nessa quarentena aí vocês estejam pensando mais, quem sabe sai algumas descobertas interessantes, né? Porque o famoso ócio criativo. Mas voltando pelo iluminismo, né, gente? Porque eu falo demais, mas vamos lá. Então, o primeiro filósofo que eu quero falar para vocês é o Montesquieu, tá? O nomezinho dele está escrito aqui também. Montesquieu era um filósofo francês. E uma coisa muito importante uma das principais ideias dele era a divisão do governo em três poderes, tá? Que seria, e foi assim, foi o ideal para várias populações, porque eles não queriam saber do absolutismo, então eles achavam que assim, que o rei não tinha que existir, que ele tinha que respeitar a Constituição, e para isso tinha que ter esses três poderes. Então é o seguinte, o que a gente tem aqui no Brasil hoje, tá, pessoal? Executivo, legislativo e judiciário. Então, primeira coisa, legislativo, vamos dar um exemplo aqui do Brasil, são os parlamentares, deputados, senadores, são eles que fazem as leis. Não sei se vocês estão acompanhando o jornal, mas essas semanas eles estão fazendo várias sessões remotas, né, porque não pode se encontrar por causa do coronavírus, mas assim, e eles fazem, algum deles faz a lei, e aí o que acontece? Eles votam, né, discutem, votam, beleza. Seguinte, aí a gente vai ter o executivo. O executivo é quem executa as leis, que seria o presidente, tá? No nosso caso, o presidente Jair Bolsonaro. E ele tem assim, ele pode chegou uma lei lá, a partir de hoje, ninguém mais pode tomar sorvete. Um exemplo bem bizarro, assim, tá, pessoal? Tomar sorvete de chocolate. Os outros sorvetes você pode tomar. Então, chega lá a lei pro presidente, ele lê. Se ele concordar, ele assina e essa lei passa a vigorar, né? Passa a valer. Se ele não gostar, ele pode mudar uma coisinha ou outra. Não, eu quero que possa tomar sorvete de chocolate, e eu não quero que ninguém tome sorvete de baunilha. Um exemplo bem bobinho. Então ele pode mudar essa lei. Então esse é o papel do executivo. E a gente tem o judiciário, né? O judiciário seria o poder que tem que, entre aspas, né, vigiar esses outros dois poderes e fazer com que se cumpra a lei. Foi a maior contribuição, tá, do Montesquieu, tá? E aí a gente tem um outro cara que eu adoro, sim, eu adoro a frase dele, eu acho que faz muito sentido, que é o Voltaire, tá? O Voltaire fala assim, pessoal, ele fala que o Estado tinha de existir para servir o povo e não o contrário. No caso, o Estado é o rei, tá? Outra coisa importante é que ele falava da questão da liberdade de expressão, tá? O que é liberdade de expressão? Você poder falar o que você quiser, na hora que você quiser, emitir a sua opinião, tá? Não importa o que as outras pessoas pensem. Você pode, hoje, por exemplo, se não concordar com ações do governador do estado de São Paulo, eu posso criticar e não vai acontecer nada comigo. Em alguns momentos da nossa história, se você criticasse alguns políticos, você era preso, você era torturado, então tem umas coisas bem pesadas, mas deixa vocês aprender no que vem, que é sobre a ditadura militar, tá? Então, assim, uma coisa bem legal que ele falava assim, posso não concordar com nenhuma palavra que você disse, mas vou defender até a morte o seu direito de dizê-las. Então, tipo assim, eu não concordo com você, de jeito nenhum. Nada do que você fala pra mim serve. Não concordo, mas você tem o direito de falar, tá? Você pode falar mesmo que eu não concorde com você. Então, assim, a questão da liberdade de expressão, que ele também lutou muito para que fosse respeitada, né? Seguir, por favor. Oi, gente. Desculpa, né? Então, eu tava falando do Voltaire, então ele pregava muito a questão da liberdade de expressão, para todo mundo poder expressar as suas opiniões e tal, né? Tem um outro cara que eu gosto muito também,
que é o Jean-Jacques Rousseau. Ele era o cara mais radicalzão, assim, sabe? Então, ele tem uma coisa assim, ele fala que ele fala assim, o homem, no fundo, ele é bom, mas a sociedade o corrompe. Então, assim, que as pessoas, se você o homem nasce puro, tal, mas dependendo com quem você for conviver, você pode se tornar mal. Você pode, a sociedade vai corromper, tá? Hobbes, tá? O Hobbes falava, lembra do Hobbes que eu comentei com vocês? Que o homem é o lobo do próprio homem? Ele falava que o homem tinha que se submeter ao rei e tal, né? Para o rei tinha que guiar a sua vida, que ele fala que não, tá? Que assim, que a sociedade corrompe as pessoas, não tem jeito, que todo mundo nasce bom, mas quem transforma a gente mal é a sociedade, e para isso as crianças têm que viver na inocência, sem conhecer os malefícios da sociedade o máximo tempo possível, porque senão ela ia se corromper. E ela fala também que assim, é mais ou menos parecido, né, com Voltaire, porque o Voltaire fala lá da questão que o rei tem que servir ao povo, né? O Estado tem que servir ao povo. E aqui ele fala que o povo é soberano, que o governo tem que ser escolhido por um povo. Se não estiver representado, pode substituí-lo, né? Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte: naquela época não tinha nada de democracia, tá? Essa última aí da questão do povo, ter o direito de tirar o governante e tal, é chamado de contrato social, uma obra muito importante dele. Então a gente tem que entender, naquela época só tinha os reis lá, lembra os reis absolutistas? Mandavam, pronto, acabou, usavam vários artifícios, né? Usavam da questão da religião, da questão da dominação e não sei o que tal. Então, assim, ele falar isso naquela época era um negócio assim, nossa, tipo, o cara tá muito louco, né? Porque o cara quer comprar briga com os reis. Então, mas é assim, só para vocês entenderem, tá, gente, que como que funcionava esse período, tá? Aí, assim, então, mas ele conseguiu, depois a gente vai ter, eu sempre falo da Revolução Francesa, né, gente? Calma, a gente vai chegar na Revolução Francesa, que é muito baseado no iluminismo. Então, assim, é o povo que vai pra rua, que vai lutar. Então, assim, é bem legal, tá? Depois, né, dá errado no primeiro caminho, mas vamos pensar nos propósitos da Revolução Francesa. Mas é bem legal a Revolução Francesa. Tá, uma outra coisa característica do iluminismo é o chamado despotismo esclarecido. Do jeito que está escrito aí embaixo mesmo, tá? Os déspotas esclarecidos. Um déspota, pessoal, é o rei, tá? Que ele quer mandar em tudo e todo mundo, ponto, acabou, fim, entendeu? Só que assim, né? Como o iluminismo estava influenciando várias pessoas, assim, vários povos, né? Eles tinham que dar um jeito de tentar, né? Vamos surfar na onda do iluminismo e vamos ficar top da galáxia, que nem o iluminismo, né? Que esse povo está acreditando no que fala. Então, o que eles fizeram, né? Lógico, eles não queriam perder o poder. Então, se as pessoas seguissem à risca o iluminismo, logo eles iam querer perder o poder, tá? Isso funcionou, pessoal, assim, em os países de economia mais frágil, tal, porque na França não deu certo, na Inglaterra já se tinha monarquia parlamentarista, tá? Então, assim, não funcionou em todos os locais. Mas, vamos dizer assim, na Rússia, tá? Aqueles países lá próximos, o que os caras fizeram? Como eu vou usar o iluminismo, que é totalmente contra, né? O iluminismo, que é totalmente contra o que eu prego, né? De mandar as pessoas, de manter o rei absoluto ao meu favor. Os caras eram espertos e a gente espera lá deles também para dar uma ajudada, né, gente? Então eles pensaram assim: já sei, vou me auto-intitular déspota esclarecido. O que seria um déspota esclarecido? Se um rei moderno, né? Porque o rei estava ali, estava acompanhando as tendências, vamos dizer assim, né? Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a investir na educação, que era uma coisa muito pregada pelo iluminismo. Eles estão, além da questão da educação, eles construíram construíram escolas, bibliotecas, tal, investiram na cultura, tá? E também eles impuseram, vamos dizer assim, um limite na Igreja Católica. Quem mandava era o rei. Então, na verdade, ele uniu o útil ao agradável, porque ele não queria mais a interferência da Igreja também, e falou que hospitais, tá? Reformou e modernizou as cidades. Ele falava que ele estava governando para a felicidade das pessoas, tá? Então, é meio assim, né, gente? Conseguiu aí dar uma burladinha, né? Mas
conseguiu surfar na onda aí do iluminismo de forma bem legal, né? Ah, uma outra característica, pessoal, que tem mais uma frase que eu adoro, nessa cheia das frases pronta, né? É o anticlericalismo. O que seria o anticlericalismo? Falava sobre a questão da intolerância religiosa. Tem uma frase aqui, tá? Diz a lenda que quem fez essa frase foi um padre que depois de muita coisa errada na igreja, ele acabou se tornando ateu, tá? Que os homens só serão livres quando o último rei morrer enforcado com as tripas do próprio padre. Forte isso aí, né, gente? Então, o que ele quis dizer? Seguinte, o povo só vai ter liberdade quando acabar os reis e acabar a igreja. Tanto que assim, como a gente já conversou, a igreja acabou se modificando muito, né, do que ela era e tal. Realmente seguiu os preceitos católicos, apesar de ter muita coisa errada em qualquer tipo de religião, mas a gente não vai discutir isso, tá? Então, essa também é o anticlericalismo, tá, gente? Foi uma das características também do iluminismo. Para acabar o iluminismo, tá? A gente tem que falar do aspecto econômico, tá? Surgiu uma teoria, tá? Que foi um escocês, o Adam Smith, que é o liberalismo econômico, tá? Ela começa lá no fim do século XVIII também, tá? Vai início do século XIX e tal. E assim, ela é uma nova teoria econômica. Surgiu o mercantilismo. O mercantilismo, pessoal, ele vai surgir mais ou menos no mesmo período, tá? Ele vai surgir no mesmo período do descobrimento do nosso querido amado idolatrado Brasil, tá? Isso em 1500 e dura aí uns 800 anos, uns 300 anos mais ou menos. E o que é o mercantilismo? A acumulação de riquezas, tá? Seria uma forma dos países ganhar dinheiro, porque na verdade todos os países queriam ser mais ricos do que os seus vizinhos. O país ele queria se tornar mais rico que o seu vizinho lindo, né? Lógico, né? A grama do seu vizinho não pode ser, nesse caso muda um pouquinho de tato. A grama do seu vizinho não pode ser mais verde que a sua. E assim, as características principais do mercantilismo, a riqueza era baseada no ouro e na prata, tá? Então quem tivesse mais ouro e prata era considerado super rico, e eles não sabiam, por exemplo, eles não falavam da multiplicação do capital, do dinheiro. Eles achavam que, por exemplo, eu, Isabel, tenho 10 pepitas de ouro, então eu sou mais rica que o Joãozinho, que tem 5 pepitas de ouro, isso não vai mudar nunca. A gente sabe que hoje é um pouquinho diferente no capitalismo atual, mas não vamos falar de capitalismo agora, só para vocês compreenderem como que funcionava isso, tá? Então, era uma busca pela riqueza material enorme, eles utilizavam a mão de obra escrava, tá? E uma coisa muito importante, eles cobravam altos impostos do povo, então o povo estava de saco cheio já, e também tinha o intervencionismo estatal. Olha que nomezinho difícil, o que será que é isso? Intervencionismo estatal, pessoal, é quando alguma coisa deu ruim lá na economia, o cara vai lá, o governo, né, e ele pega e ele pode fazer o que ele quiser, ele intervém, ele vai fazer a economia girar, tá? E assim, só que assim, a gente teve a crise do feudalismo, a gente depois teve a crise do mercantilismo, não estava dando mais certo, e junto com a crise do mercantilismo estava tendo o colapso do absolutismo, ou seja, estava acabando os reis absolutistas, né? Estava mudando muita coisa no mundo. Então, vai surgir esse liberalismo econômico, que foi um dos principais expoentes, assim, o cara que mais desenvolveu foi o Adam Smith, que era escocês. Então, assim, pessoal, qual que é a diferença? Ele era um conjunto de políticas econômicas, porque o povo estava procurando novas políticas, porque eles estavam cansados de pagar altos impostos. Apesar que, né, isso aí a gente não mudou muita coisa, né? Hoje a gente vive no neoliberalismo, vamos dizer assim, mas a gente ainda paga imposto pra caramba, né, gente? Mas, voltando. Então, o liberalismo, assim, ele pregava a questão da liberdade, a liberdade econômica, ele era a favor da mão de obra assalariada, uma coisa muito, muito importante, pessoal, ele pregava a não intervenção do Estado na economia. Então, uma coisa muito importante é que ele pregava a não intervenção estatal na economia. O que é isso? Não intervenção estatal. O Estado não podia intervir na economia. O Estado serve para quê?
ele serve para dar base para saúde, para educação, a economia ele não mexe. Então ele tem que dar uma boa saúde para o povo, uma boa educação e tal, mas ele não pode mexer na saúde, tá? Ou desculpa, ele não pode mexer na economia. A economia, que der uma crise, a própria economia ela vai se recompor e tal. Então, assim, não pode ter essa intervenção, tá? Ela vai girando conforme ela tem que girar mesmo, o Estado não pode meter o dedinho dele ali, não. Mas aí, né, tem algumas características importantes do liberalismo econômico, tá? Como eu falei para vocês, surgiu porque a população estava cansada de pagar imposto. Ele fala da questão da valorização do trabalho humano. A verdade, essa aí já não dá pra... Eu não concordo muito, né, gente? Porque ele fala assim, que toda riqueza provém de trabalho. Ok, se você não trabalhar, você não vai conseguir nada. Só que, seguinte, ele fala... Então, uma coisa muito importante é que ele pregava a não intervenção estatal na economia. O que é isso? Não intervenção estatal. O Estado não podia intervir na economia. O Estado serve para quê? Ele serve para dar base para saúde, para educação, a economia ele não mexe. Então ele tem que dar uma boa saúde para o povo, uma boa educação e tal, mas ele não pode mexer na saúde, tá? Ou desculpa, ele não pode mexer na economia. A economia, que der uma crise, a própria economia ela vai se recompor e tal. Então, assim, não pode ter essa intervenção, tá? Ela vai girando conforme ela tem que girar mesmo, o Estado não pode meter o dedinho dele ali, não. Mas aí, né, tem algumas características importantes do liberalismo econômico, tá? Como eu falei para vocês, surgiu porque a população estava cansada de pagar imposto. Ele fala da questão da valorização do trabalho humano. A verdade, essa aí já não dá pra... Eu não concordo muito, né, gente? Porque ele fala assim, que toda riqueza provém de trabalho. Ok, se você não trabalhar, você não vai conseguir. Então, ele fala também nessa questão que toda riqueza provém do trabalho, tá? Que o comércio apenas distribui os produtos e tal, e que se você não conseguiu, se você é pobre, é um fracasso seu, porque o mercado, a economia dá todos os instrumentos, todas as possibilidades para você se tornar um ótimo, tá? Maravilhoso empresário, né? A gente sabe que na prática não é bem assim, né, pessoal? A gente vê quantos milhões de desempregados a gente tem só no Brasil hoje em dia, né? E infelizmente com a questão da quarentena vai piorar muito ainda. Mas, então, as características principais. Aí tem outra coisa que é bem interessante, tá, pessoal? É livre concorrência, tá? Então, como o governo, o Estado não pode intervir na economia, você tem a livre concorrência, não tá nenhuma lei, quem vender mais barato vai vender mais. E tem uma lei que é chamada Lei da Oferta e da Procura. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, tá? A Lei da Oferta e da Procura funciona mais ou menos assim. Se eu tenho bastante procura, tá ofertando muito produto e quase ninguém está procurando, é o seguinte, o preço vai diminuir. Eu sempre dou exemplo para os meus alunos sobre a questão dos ovos de Páscoa, tá? Esse ano a Páscoa foi um pouquinho mais estranha, né, gente? Eu acho que sobrou muito ovo de Páscoa, mas mesmo vamos supor 2019, o mundo estava lindo, tranquilo, o coronavírus ainda não existia. Se vocês, por exemplo, a Páscoa, vamos supor que esse ano ela foi no dia 12 de abril. Então, se você fosse comprar ovo de Páscoa lá para o dia 15 de março, o preço estaria absurdamente caro. Só que o que vai acontecendo, né? As pessoas vê que tá muito caro, não vou comprar, e deixa pra lá. Então, assim, e aí aí vai a pessoa comprar no dia 11 de abril, o preço está super mais baixo. Por quê? Porque não houve, tá? Porque não houve procura. Então, assim, tinha muita coisa para vender, mas como não houve procura, eles tiveram que baixar o preço. Então, assim, essa lei da oferta e da procura, apesar do liberalismo econômico não ser mais utilizado hoje, ela ainda existe, tá? É muito clara. E a livre concorrência também. Então, pessoal, lembrando, tá? Que você se guardar do liberalismo econômico. Liberalismo econômico criado por Adam Smith. Foi criado porque o pessoal não aguentava mais pagar altos tributos
Ele valoriza muito a questão do trabalho, e só que ele diz que se a pessoa não consegue ter sucesso, a pobreza é uma fraqueza humana, não concordo com isso de forma alguma. E outra característica muito importante, lei da oferta e da procura, sem intervenção do Estado na economia. Nos dias de hoje, tá, a maior parte do mundo pratica o neoliberalismo, que seria uma pouca intervenção na economia quando há uma grave crise econômica. Nós estamos vivendo uma grave crise econômica, né, gente? Nós estamos aí no meio da pandemia, do coronavírus e tal, e como eu estava dizendo, várias votações, né, para liberar dinheiro, teve esse auxílio emergencial aí de R$ 600 e tal. Se o governo não se metesse na economia agora, gente, se ele não tivesse fazendo algumas intervenções, a situação já tá feia e até pior do que está. Então, acho que é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o iluminismo. Qualquer coisa, deixa a pergunta que eu respondo para vocês. É minha primeira tentativa de videoaula, tá, pessoal? Por favor, deixe um comentário, tá? O que eu preciso melhorar, o que eu não preciso melhorar. Conto com vocês. Nossa próxima aula vai ser sobre a Revolução Gloriosa, tá? Foi quando o curto período que a Inglaterra deixou de ser uma monarquia, tá? Mas é uma questão interessante também. Então, beijos, estudem, fiquem em casa.